abrimos este último bloco do Jornal do Campo entrevistando a advogada Olímpia de Paula. O quadro agora é o Direito no Agronegócio. Bom dia, doutora Olímpia. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante para o produtor, que é o crédito rural. A pergunta inicial ela é básica. Quais são os cuidados que o produtor deve tomar ao contratar o crédito rural junto ao banco? Bom dia, Marcelo. Eu sempre digo que a contratação do crédito rural é a parte mais importante. Apesar de muita gente só procurar o advogado quando percebe que não vai conseguir honrar com o financiamento na data correta ou quando já houve algum problema, é muito importante que ele já tome essa precaução e consulte um advogado antes dessa contratação. Porque na ocasião da contratação, quando você vai tomar qualquer financiamento, o básico é você saber o prazo, a garantia que você vai dar e a taxa de juros. No caso do financiamento rural, que é um crédito subsidiado, quando você tira numa instituição oficial, né, nos bancos, ele já é tabelado pelo Plano Safra. Então você não vai ter muito o que discutir em relação ao prazo e em relação à taxa de juros, porque já vem pelo Plano Safra daquele período. Só que existem várias outras questões que o banco acaba inserindo, às vezes quer convencer você a dar uma garantia muito maior ao crédito que você está tomando, por exemplo, uma garantia hipotecária, que é a sua propriedade rural. Então, a gente sempre orienta o produtor rural a analisar o que ele está dando em garantia, qual que é o valor do crédito que ele está tomando e, se possível, negociar um penhor. Dê em garantia a sua produção, o seu maquinário, deixe para último caso a sua propriedade rural. E caso não tenha jeito e tal, se você tiver mais de uma matrícula, nunca ofereça todas as matrículas em garantia para o banco. Porque se você fizer isso, você não consegue tomar crédito em outra instituição, porque dificilmente você vai ter garantia para dar. Para oferecer. E além disso, você fica amarrado com aquele banco, ele está com a faca e com o queijo na mão. Quando você precisar negociar com ele, vai ser uma negociação muito mais difícil. Complicado. Porque ele está muito resguardado, ele está com um excesso de garantia muito grande. E outra questão que é importante eu ressaltar é que muitas vezes eles fazem a tal venda casada. O seu gerente, ele oferece o crédito rural e tal, só que ele diz, olha, o seu crédito vai sair mais rápido se você contratar esse seguro de vida, esse título de capitalização. E não é nada disso. O produtor rural ele não é obrigado a contratar nada, nenhum serviço adicional. O crédito rural ele é um crédito subsidiado, ele veio para fomentar o agronegócio. Isso é um papel do governo, porque o agronegócio ele é, na verdade, a grande locomotiva, né, do nosso país. Sim. Então, eu sempre oriento dessa forma. Tome muito cuidado na contratação, não chegue no banco desesperado na última hora, pense com calma, analise, tente revisar o contrato, leve para um advogado de sua confiança ou para alguém que entende de crédito rural e negocie. Por mais que essa negociação não é igual a um crédito comercial, um crédito bancário comum, ele já é um padrão, mas sempre tem coisas para negociar e é nessa hora que você tem que tomar o maior cuidado possível para não dificultar uma negociação posterior. Olímpia, eu quero aproveitar uma fala do Chico Brandão no primeiro bloco, que falou do pasto. De forma geral, a geada prejudicou todo o produtor rural. Antes disso, a estiagem. E no caso de uma quebra de safra, o produtor pode não conseguir, fatalmente não vai conseguir pagar o financiamento. O que ele deve fazer? Sim. Se o produtor se deparar com uma quebra de safra, agora a gente teve muita perda de café, muita gente sofrendo com a geada, um caso atual, a hora que ele percebe que vai acontecer, ele já tem que pedir para o agrônomo dele fazer um laudo, tem que produzir provas. Produz todas as provas, tira foto, faz laudo, até porque se ele tiver um seguro rural, ele vai precisar disso tudo. Então ele tem que tomar todas as medidas documentais, ideal que ele fale com alguém que entende do assunto, produza esses laudos e comunique o banco antes do vencimento da dívida. Eu oriento normalmente pelo menos um mês antes. Se não for possível, não tem problema, uns 15 dias antes, o tempo que for. Mas não deixe de dar uma satisfação para o banco. Entre em contato com o seu gerente e
não faça isso só de maneira verbal. Mande um documento, um requerimento. Tem que ter registro disso, né? Na verdade, vai ser muito importante isso numa eventual ação judicial ou numa discussão quando a coisa estressar um pouco mais. Caso o banco não faça isso de uma forma amigável, o que é um dever dele, porque pelo Manual do Crédito Rural não é uma faculdade do banco, é um dever prolongar essa dívida, alongar esse financiamento, desde que o produtor rural demonstre que teve quebra de safra, dificuldade de comercialização, ou então quando os custos da produção dele foram superiores ao ganho, quando ele teve algum fato superveniente aí que fez com que ele não conseguisse ter o rendimento necessário para honrar com o financiamento dele. Se ele se deparar com alguma situação dessa, ele tem que formalizar um requerimento junto ao banco, peça para o seu advogado de confiança fazer isso, junto com o agrônomo, com toda uma equipe, porque aí é muito possível que ele tenha um sucesso, ou administrativamente, ou no judiciário, para conseguir prorrogar isso aí de acordo com a capacidade de pagamento dele, né? A gente, não é assim, o banco às vezes fala, vou prorrogar por 1 ano, tá bom? Não é bem assim. Vai prorrogar de acordo com a sua capacidade de pagamento. Se você teve uma quebra de safra muito grande, você perdeu aí 70% da sua produção, você não vai conseguir recuperar em 1 ano. Então a gente faz um laudo de capacidade de pagamento, demonstra para o banco que ele precisa de tantos anos para se recuperar, ele vai pagar anualmente, na data da safra, e o banco tem que concordar com isso. Se não concordar, a gente tem os meios judiciais para tanto. Por falar em prazo, a parcela está atrasada há 6 meses ou mais. Ainda é possível negociar com o banco? Sim, lógico que esse não é o melhor dos mundos, né? Como eu disse, o ideal é que faça isso com uma certa antecedência, antes de vencer o financiamento. Só que já venceu, você está nessa situação, já está com prazo há mais de 6 meses vencido, não está perdido. O que acontece? Até quando já passou o vencimento, a gente avalia o caso e às vezes é interessante você esperar passar 180 dias, porque o banco ele lança isso como perda no balanço dele. Então, já vai facilitando uma negociação. Só que, por outro lado, isso também não pode avançar, porque se avançar e virar uma ação judicial, incide custas processuais, honorários advocatícios do advogado do banco. Então, aí já não depende só do banco. Vai virando uma bola de neve. Aí defende o advogado da outra parte, vai virando uma bola de neve e vai dificultando a negociação. Tá certo. A gente está acabando, vamos ver se dá tempo de a gente fazer algo bem rápido. O produtor recebeu um aviso de que a propriedade está indo a leilão. Ainda há algo a fazer? Sim, a gente espera que nunca chegue nessa situação, porque se chegou é porque o processo avançou de uma forma negativamente ao produtor rural, né? As defesas não foram sendo atendidas pelo juiz e tal, mas se chegou, a gente tem tese para isso. A propriedade rural, quando ela está dada em garantia, se ela for pequena, ela é impenhorável. Então, se ela for a leilão, a gente tem como alegar isso e pedir a impenhorabilidade dela. A pequena propriedade rural ela é até 4 módulos fiscais. Sim. E, além disso, sempre tem vários erros no edital, avaliação defasada, porque o leilão demora muito tempo. Às vezes, está indo a leilão por um preço vil, que é 50% menos do que o valor de mercado. Eles esquecem de colocar na internet dentro do prazo, divulgar. Então, a gente avaliando o edital, algumas vezes consegue suspender esse leilão, e o que eu acho muito importante, o produtor rural ele ganha um prazo, né? E muitas vezes ele só precisa de um prazo para se capitalizar e pagar o banco, e a gente faz um bom acordo. Perfeito. Olímpia, muito interessante todas essas, muito interessante as informações que você trouxe. Eu aproveito para dizer que o produtor rural que tiver dúvida, que quiser entrar em contato, pode mandar a sua pergunta, que a gente encaminha para a doutora Olímpia e que numa próxima oportunidade pode responder, certo? Com certeza. O assunto é muito extenso, infelizmente a gente não tem tempo, mas eu estou sempre à disposição. Deixa os seus contatos, por favor. Com certeza. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, 18 98158 8363, e a gente também tem o Instagram, @adv.olimpiadepaula. Todas essas dicas a gente coloca semanalmente no Instagram e no site www.olimpiadepaulaadvocacia.com.br. Tá certo, Olímpia. Muito obrigado pelas informações. Eu espero contar com você, assim como a Ana Carolina, que já veio aqui em outras oportunidades. Desejo um bom dia e a você, produtor rural, muito obrigado pela sua audiência. No sábado que vem nós estaremos aqui de novo com mais um Jornal do Campo Ciran, um programa produzido em parceria pelo Sindicato Rural da Alta Noroeste com a TVC, emissora afiliada à Rede Gazeta de Televisão em Araçatuba. Então, bom dia, bom final de semana e até o sábado que vem. Até mais!